quando vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Então tem endurecimento espiritual que é provocado por nós mesmos, né? Não endureçais os vossos corações. Muitas pessoas não querem acreditar na palavra de Deus. Muitas pessoas não querem acreditar na vida eterna, né? Que existe vida após a morte. Que existe uma vida, que a vida não só é essa que a gente vai passar aqui de 80, 90 anos, né? Tem gente que chega aí a 100 anos, mas são poucas pessoas, mas que existe uma vida eterna. Não suprimir mais essa glória de Deus. Nós devemos procurar, né? Orar a Deus para que tanto o diabo, que ele provoca uma cegueira espiritual, quanto a nós mesmos de endurecer os nossos corações à palavra de Deus, ao evangelho de Deus. E nós devemos tirar esse véu para que o brilho do Senhor Jesus comece a resplandecer através da nossa vida, né? Nós não devemos mais esconder. Moisés colocava um véu ali, para não dizer para as pessoas, no Antigo Testamento eles recebiam o Espírito Santo, e esse Espírito Santo depois ele ia embora. Só que quando hoje você recebe a Jesus, você passa a ser morada do Espírito Santo. O Espírito do Senhor passa a habitar em mim e em você. E não é mais transitório, mas é para sempre, amém? Ele é o selo e a garantia de quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados. Ele é o selo, a garantia de quando Jesus voltar, se nós já estivermos mortos, nós ressuscitaremos primeiro e vamos morar no céu eternamente, amém? Então, esse brilho ele vai vir em nós quando nós entregarmos as nossas vidas para Jesus. Há um véu também da insensibilidade, né? O único ser que se rebela contra o seu Deus é o homem, né? O homem se rebela contra o seu próprio Deus. Então nós devemos tirar a insensibilidade do nosso coração. Nós devemos ser sensível à voz do Espírito Santo. Pedir para que o Senhor fale aos nossos corações. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo 3, né, que nos últimos dias os homens seriam mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. E é o que nós temos visto hoje, né? As pessoas muitas vezes não querem saber de Deus e elas colocam o véu, né? O véu da insensibilidade, se torna insensível às coisas de Deus, né? Tudo que está relacionado a Deus, as pessoas muitas vezes não querem saber, não querem buscar o Senhor. E muitas vezes, muitos que já tiveram na presença de Deus, colocam uma insensibilidade dentro de si e vai deixando a presença do Senhor. O quarto vai ficando de lado, né? A oração vai ficando longe, já não lê mais a palavra, já não gosta mais de ouvir louvor, já não chora mais na presença de Deus como antes. Então vai entrando a insensibilidade e muitas vezes coloca um véu na cara, né? Como se fosse um véu da religiosidade. Moisés teve uma hora que o brilho já tinha ido embora, mas ele continuava com o véu para mostrar que ele ainda estava cheio da presença de Deus. E muitas vezes a gente não é assim, irmãos. Colocamos um véu para mostrar que nós somos uma espiritualidade que nós não temos. Por isso que a Bíblia fala que se nós não formos como uma criança, nós não herdaremos o reino do céu. A criança, ela não é verdadeira, ela fala mesmo, não está nem aí. Ela é sincera, né? Ela não se preocupa com o que os outros vão pensar. Ela fala aquilo que realmente é a verdade. Não a sinceridade que machuca os outros. E muitas vezes eu sou sincero, né? Mas é só para machucar os outros. Aí quando a pessoa é sincera com você, aí você fica bravo. Falei isso hoje na classe lá, né? Porque às vezes a gente é sincero só para machucar os outros. Mas quando eu conheço algumas pessoas sinceras. Eu sou sincero, mas só machuca. Aí quando você fala a verdade, né, que ela é uma pessoa orgulhosa, que ela é uma pessoa assim assado, fica brava. Mas eu estou sendo sincero com você. Você só aceita ser sincero com os outros, né? Então há um véu aí, né? Um véu da hipocrisia. Eu sou sincero para machucar os outros, mas não sou sincero para ouvir as críticas em relação a mim.
Por isso que a criança é uma sinceridade verdadeira, né? Ela fala mesmo, ela fala sem véu, ela tira o véu da hipocrisia. E hoje a gente tem visto isso, irmãos, né? Muita gente usando um véu da religiosidade, né? Um véu para mostrar uma espiritualidade que não tem. E a gente é muito como Moisés aqui. Tem períodos das nossas vidas que o brilho está intenso. Por quê? Porque a gente está vivendo na presença de Deus. Moisés, quando subiu o Monte Sinai, ninguém aguentava olhar o rosto dele, tinha que usar o véu mesmo. Mas tinha período que ele não estava brilhando daquele jeito. E a gente também não é assim? Tem período da nossa vida que a gente não está na intensidade espiritual muito grande. A gente não está orando muito, a gente não está jejuando, a gente não está buscando, a gente não está chorando na presença de Deus, a palavra não fala mais com a gente, o louvor não toca mais no nosso coração, mas muitas vezes a gente usa um véu para mostrar para as pessoas que a gente ainda é espiritual. Bobeira. Fala, eu preciso do Senhor, né? Preciso de Ti, Senhor, né? Preciso do Senhor, né? Me visita, me enche do Senhor, eu não estou numa intensidade, o meu brilho, se a gente fosse pedir para os irmãos medir o brilho que você está, qual é a intensidade de 0 a 10, né? E você daria para você mesmo quanto? Ah, pastor, eu daria, sei lá, 5, 7, 8, fala para você mesmo. Mas essa intensidade, ela aumenta na presença de Deus, né? Como a gente cantou agora há pouco, né? Em tua presença. Moisés, quando ia para a presença de Deus, o rosto dele brilhava muito. E ele tinha que colocar o véu para não incomodar ali as pessoas, né? Então nós devemos tirar esse véu da insensibilidade, nós devemos tirar o véu da incredulidade, a pessoa não crer, né? Precisamos voltar a confiar em Deus, precisamos voltar a confiar na palavra de Deus verdadeiramente, não a Bíblia que estão lendo hoje aí, tentando transformar a Bíblia no desejo do seu coração. A Bíblia ela é doce, mas ela também é dura, né? Quantas vezes lendo a palavra assim, com o coração aberto, Deus fala com a gente, e é uma pancada, irmãos, e você fala, meu Deus, e você fala, isso é para mim mesmo. Você está lendo ali um devocional, e se você está sinceramente, você não está ali buscando algo para te agradar, mas você está buscando, Deus, fala comigo, Ele vai falar, mas não vai falar o que eu quero ouvir, né? Vai falar muitas vezes uma coisa que é para me corrigir, porque Ele é pai, né? O pai é assim, né? Muitas vezes corrige o filho, dói mais no pai e na mãe do que no próprio filho, né? Mas Ele tem que corrigir como pai, porque Ele ama, né? Então nós devemos tirar a incredulidade, voltar a confiar em Deus, né? Eu falei na quarta-feira aqui, né? Eu tinha ouvido uma palavra que dizia que Deus não responde necessidade, né? Ele responde fé. Porque muitas vezes a gente não ora a Deus assim, Senhor, o Senhor não está vendo, olha aqui, Senhor, né? Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, o Senhor não está vendo a minha necessidade, Deus não me ama, não. Deus vai responder a sua fé, se você confiar que Ele vai fazer, Ele faz, amém, irmãos? Ele faz, se a gente não duvidar no nosso coração, Ele faz, não é? Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, não está dizendo que vai viver pela necessidade, né? Nós apresentamos uma necessidade, mas se nós não crermos de todo o nosso coração que Deus é poderoso para fazer, não adianta nada. Lembra do centurião, né? Quando o empregado dele doente, e ele chegou até Jesus e falou, Senhor, meu servo está doente. Jesus falou, eu vou lá na sua casa. Ele falou, não, eu sou romano, não sou judeu, eu não sou crente, eu sou ir na minha casa, mas não sou digno. Fala só uma palavra, fala uma palavra que eu vou lá, levar lá onde está meu servo, ele vai ser curado. Jesus ficou assim, né? Surpreendido, falou, os 12 lá, né? Olha, eles não, esse aí, ó, nem é da Igreja Batista Resplandecer. Não é nem da Igreja Batista, nem da Assembleia. Esse é um incrédulo, um pagão, né? E ele tem mais fé do que vocês 12 aí, né? Os discípulos lá. Que ele falou assim, fala uma palavra, eu sou um homem, eu sou um centurião, eu sou um soldado. Eu tenho 100 soldados à minha disposição. Quando eu falo para ele vai, eles vai. Quando ele fala para eles vem, eles me obedecem a minha palavra. E se o senhor disser uma palavra,
Era como se dá uma impressão que quando Jesus falou assim, teu servo está curado. Aí ele pegou a palavra e falou, vou levar lá no meu servo lá e vou jogar nele. Mas a cura veio no momento que ele creu. Quando ele falou, Senhor, eu não sou digno do Senhor ir lá na minha casa. Eu sou um pecador. Fala só uma palavra que meu servo vai ser curado. E Jesus falou, nunca vi tal fé na minha igreja. Né? Mas um centurião, né? Um soldado romano, tem mais fé do que os crentes de Israel. Vai porque o teu servo está curado. E ele acreditou naquela palavra. E quando ele vai no meio do caminho, um outro servo dele vai e fala, olha, teu servo está curado. Ele falou, que hora foi? Foi em tal hora. Ele falou, foi na hora que Jesus falou, vai que teu servo está curado. Então Jesus não responde à necessidade, né, Deus. Ele responde à nossa fé. Então nós devemos tirar o véu da incredulidade. Né? Muitas vezes a gente coloca um véu, né, da incredulidade em nós. Nós devemos tirar, voltar a confiar na palavra de Deus. Aquilo que ele disse, ele vai cumprir, irmãos. Né? A promessa dele, a gente confia, né? Agora, esse ano agora, né? Principalmente esses meses, a gente jogou toda a nossa confiança em 2 homens. Quem é um homem, a Bíblia fala, né? É como uma erva que cresce de manhã e à noite some, ele é falho. A gente tirou a nossa confiança do nosso Deus, a nossa fé no nosso Deus, e colocamos em 2 homens, né, que são falhos. Quem é que tem sustentado a gente até agora? Né? Quem tirou você do Egito? E se sustentou no deserto, né? E nos sustenta no deserto. Quando nós estamos desesperados, a gente clama a quem? Ao político ou ao nosso Deus? Senhor! Né? Há uns meses atrás chegou uma notícia para mim, dentro do carro mesmo, liguei na Viva Voz e falei, Senhor, chorando ali. Vai lá agora, Senhor. Vai lá no hospital. Cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Não recua, falei para a pessoa que estava falando comigo ali chorando. E eu chorando também dentro do carro, né? E depois que eu consegui parar o carro. Mas eu clamei ao meu Deus. Eu clamei a Ele, porque eu creio que o Senhor responde às nossas orações. Amém, irmãos? Eu creio num Deus vivo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. E se você confiar nele de todo o coração, ele vai responder. O homem não, ele nem... Os homens aí que a gente coloca a nossa confiança nele, nem me conhece. O meu chefe, né, o meu gerente, o dono da minha empresa não sabe quem sou eu. Imagina uma autoridade maior. Mas Deus conhece a mim e a você, olha. Deus sabe quem é você. Né? Deus sabe quem é você. Como a palavra que a gente ministrou ontem na casa da irmã Janaína, né? Salomão fala, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? Ali, como eu falei, a parte espiritual, né? Jesus dizendo, né? E eu sou de Jesus, Jesus é meu. Você é de Jesus, irmãos. Ele conhece você pelo seu nome e sobrenome. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus conheça, sem que Deus saiba, né? Não cai um pássaro lá na Índia, está caindo lá um pássaro, agora Deus sabe. Quanto mais de mim e você. Então, não oculte a luz de Jesus na sua vida. Tira o véu, né? Tira o véu da incredulidade. Comece a confiar. Comece a ler mais a palavra de Deus. Volte, né, à presença de Deus, que o brilho volta. Amém? A gente às vezes vê pessoas que já tiveram com a gente, né? E a pessoa está no mundo e a gente, quando vê, o brilho foi embora. O brilho foi embora. A bênção não está lá fora, a bênção está na presença de Deus, amém? A bênção está na presença de Deus. Era onde Moisés, quando Moisés ia, ninguém conseguia olhar no rosto dele, o brilho era demais. E quando ele ia para a presença de Deus, ele tinha que tirar o véu, porque na presença de Deus a gente tira o véu. Né? Porque não dá para esconder nada para Deus. A gente esconde do pastor, da mulher, da esposa. Mas de Deus a gente tem que se apresentar sem o véu na presença dele. Nós não devemos tirar o véu na presença de Deus. Há um véu que a gente também precisa tirar da infidelidade, né? Nós somos muitas vezes infiel a Deus, né? E se nós somos infiel a Deus, a Jesus, nós vamos ser infiel ao próximo, vamos ter infidelidade conjugal, à igreja, em geral. Então nós devemos primeiramente ser fiel a Deus, tirar o véu da infidelidade.
e chegar diante de Deus, né? Tirar o véu e andar sem esse véu. Né? Andar sem esse véu, sendo quem é você. Eu aprendi isso ao longo dos anos. Né? A gente, quando é seminarista novo, a gente não quer mostrar, às vezes, lá na igreja, nas pregações. Com o tempo, né, a gente vai tomando porrada, a gente fala, não adianta nada querer colocar um véu. A gente tem que ser o que a gente é. Ó, eu sou isso aqui mesmo. Fraco, né? Não sou super-homem, sou limitado e eu dependo de Deus para tudo. Amém? Dependo de Deus, dependo dos outros também. A gente não faz nada sozinho. A gente depende dos irmãos, depende das outras pessoas. Ninguém é autossuficiente, só Jesus é, irmão. Amém? Só Jesus, né? Às vezes a gente, não precisa de ninguém, não precisa de ninguém. Adoece para ver. Adoece. Né? A gente, principalmente nós homens, né? Qualquer dorzinha, ai, já chama a mulher, né? Dá uma massagem aqui. Ai, a gente não aguenta dor, não. A gente é mole que só. As mulheres aguentam mais. Mas a gente é falho, a gente é fraco e a gente depende de Deus. Tirar o véu da infidelidade. Qual o seu véu, irmãos? Qual o seu véu? Qual o véu que precisa ser removido para a glória de Deus voltar a brilhar na sua vida? Tire o véu, tire esse véu aí. E aí nós vamos contemplar a glória de Deus e vamos revelar essa glória ao mundo. Né? Vamos falar com ousadia, como Paulo fala. Quando o que for transitório, que é o véu, for tirado, o que é permanente, que é o encher do Espírito Santo e Jesus na nossa vida, nós vamos proclamar com ousadia, né? As outras pessoas, as pessoas vão olhar para a gente, vão ver o brilho de Jesus e vão querer esse brilho também. Quando recebemos Jesus como Salvador, o véu será tirado. Quando voltarmos para a presença de Jesus, o véu será tirado. E o brilho que é de Deus, ele vai brilhar na minha e na sua vida. Não é meu brilho, né? Nós somos como lua. A lua não tem luz própria. A lua recebe luz do sol. Assim, eu e você é a mesma coisa. O problema do homem é esse, né? A gente, principalmente no meio cristão. Aí o cara ora e uma pessoa é curada. A pessoa faz isso, aquilo, outro. Então ele fala, vem para cá, é aqui, sou eu. E você não tem luz própria. É a luz de Jesus que brilha em nós, amém? Então eu quero que essa luz brilhe em mim para mim iluminar outras vidas, para resplandecer em outras pessoas. Tire o véu para a glória de Deus se intensificar. Só teremos o esplendor da glória de Deus depois que nós desenvolvermos esse relacionamento na presença de Deus. Quando nós estivermos na presença de Deus. Qual véu precisa ser retirado da sua vida, querido? Hoje é ceia, né? Então nós precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Qual, né? Eu sempre olho um status, né, que chama do WhatsApp de uma pessoa aí que eu acompanho, e hoje estava uma frase em inglês, no bold, e eu fui pesquisar, né, a gente é curioso, e significa ninguém em português. É a música de uma banda, acho que é americana, Casting Crowds, mais ou menos isso em inglês. E uma das frases diz assim, fala assim, eu estou vivendo para o mundo ver ninguém além de Jesus na minha vida. Eu falei, puxa, eu estava com medo, né, que eu olhei essa frase dessa pessoa que a gente acompanha, mas estava isso, né, ninguém, eu estou vivendo para o mundo ver ninguém além de Jesus na minha vida. É o brilho de Deus, né? Quando eu tiro os véus, eu tenho um monte de véu para tirar. Né? Ai, meu Deus, tira esse véu. Eu estou pregando para os irmãos, mas o Espírito Santo vai lembrando os véus que eu tenho que tirar da minha vida, né? E eu vou tirando, Senhor, eu quero mais do teu brilho, quero mais da tua glória, né? Eu não preciso esconder o rosto. E até para não incomodar as pessoas, o brilho ele incomoda, amém ou não, irmãos? O brilho incomoda as trevas. Né? Eu não preciso colocar o véu para compactuar com aquilo que a Bíblia não diz para muitas pessoas. Né? Hoje em dia tem um evangelho aí chamado os cristãos progressistas, que eles colocam um véu para que a luz do evangelho não incomode, não ofusca os olhos das pessoas. Eu tenho que tirar esse véu. O evangelho ele incomoda as trevas, amém ou não?
Se o evangelho que eu estou pregando não está incomodando, não está doendo, tem algo errado. Porque é luz entrando nas trevas. Então eu tenho que tirar esse véu. O véu muitas vezes vai incomodar. Mas a luz vai entrar e vai brilhar. Amém, irmãos? Eu estou vivendo para o mundo ver ninguém além de Jesus na minha vida. Amém?